Antes de começar o podcast, só deixar aqui uma pequena anotação, porque era previsto, ou eu tinha previsto, que o podcast fosse também filmado, mas algo correu mal com o programa de gravação ou com a câmara, não sei bem, mas estou a ver o problema. No entanto, vai haver só áudio para este primeiro podcast e com a promessa de que nos próximos eu irei resolver o problema e também me vão poder ver. Obrigado e espero que gostem do podcast. Bem-vindos ao DAO da Hipertrofia. O meu nome é Pedro Aguilar. Nós estamos aqui para falar sobre ciência de hipertrofia e exercício físico em geral. Vamos a isso. Antes de começar a dizer que eu tenho aqui um estudo, é uma revisão da literatura. Eu depois deixo o nome da publicação na descrição. Se quiserem fazer download dele, e se tiverem acesso, podem fazer download e ir acompanhando aquilo que eu vou lendo, e até para vocês fazerem double check e verem se está tudo honesto e se eu fiz bem, se eu analisei bem e contextualizei bem o estudo. O estudo é em inglês, portanto, quando eu estiver a ler o estudo, quando eu estiver a citar as minhas anotações, vou estar a falar em inglês e depois disso vou fazer o melhor que posso para traduzir o melhor possível para português, para toda a gente perceber. Certo? Então vamos a isso. Página 2, capítulo 2, Understanding the limits to muscle protein synthesis. How much protein can muscle use? Vamos começar. The capacity to digest and absorb dietary protein and the subsequent amino acidemia far exceeds the capacity of skeletal muscle to utilize and the constituent amino acids for the purpose of muscle anabolism. Então, primeiro, ficamos logo a saber que a capacidade do corpo de digerir e absorver a proteína que a gente consome numa refeição é muito superior à capacidade de os músculos utilizarem essa mesma proteína e aminoácidos para sintetizar proteína. Continuando. Following oral ingestion, protein digestion is initiated in the stomach by pepsin in the presence of hydrochloric acid and continues in the duodenum by the secretion of pancreatic proteases and enterocyte proteases. Então, após a ingestão de uma refeição de proteína, o pâncreas produz pepsin e também os enterocytes, que são as células que ajudam também a produzir proteases. Proteases são as enzimas que degradam proteína. Proteases. E degradam para peptídeos e aminoácidos. Portanto, aqui só estamos a falar ainda da digestão. The end product includes peptide fragments and free amino acids that are absorbed almost exclusively in the small intestine. The gut is a high... Antes de começar, ficamos já aqui a saber que tudo o que é absorvido é em forma de peptídeos, são pequenos fragmentos de aminoácidos ligados, e aminoácidos livres. E é isso que é absorvido, ou nessa forma que é absorvida todos os byproducts, os produtos de digestão de proteína, e isso é absorvido no intestino delgado. Continuando. The gut is a highly metabolic active organ and extracts 40 to 50% of the available amino acids from the ingested protein meal, primarily for the purpose of energy production and for local protein synthesis. Já estamos aqui a ver que o nosso sistema digestivo é muito metabolicamente ativo
e ele sequestra logo, fica logo com 40 a 50% de todos os aminoácidos que a gente ingere. Portanto, de uma refeição de proteína, metade dessa proteína fica logo retida no nosso aparelho digestivo. Nem chega a chegar aos músculos. Ora, continuando. The remainder 50% of amino acids is released into the hepatic portal vein prior to being taken up by the liver. Então depois vai para a portal vein do fígado e esses 50% dos aminoácidos libertados para a veia portal hepática são depois também absorvidos, muita parte deles é absorvido pelo fígado. Como vamos ver, ele gosta muito de aminoácidos. Felizmente para nós, ele gosta dos aminoácidos que menos interessam para os músculos. Like the gut, the liver utilizes amino acids for local metabolism, but rather than primarily oxidizing amino acids, a significant proportion of amino acids are instead used for the synthesis of hepatic and liver-derived blood proteins. Portanto, o fígado fica com uma grande parte, mas em vez de utilizar egoístamente para ele, isto é uma palavra, egoístamente, de forma egoísta para ele utiliza para a síntese de, entre outras coisas, mas também para a síntese de proteínas no sangue, como albuminas, entre outras. The amino acids that have been sequestrated by the splenic tissue and the liver are first passed clear, and thus are not available for peripheral metabolism. Portanto, todos estes aminoácidos que já estão a ser sequestrados, estão a ser retidos, nunca chegam à circulação periférica, que é onde vivem os nossos músculos. Ora, continuando. It is interesting to note that the brain-chain amino acids, the BCAAs, which are implicated in skeletal muscle anabolism, are catabolized to a relative minor extent by the liver due to a slow content of branched-chain aminotransferase enzymes in the human hepatocytes. Então, isto quer dizer, eles aqui estão basicamente a falar sobre os BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, e o fígado, na realidade, tem poucas enzimas para fazer a amino acid transferase, tem baixas enzimas para lidar com estes aminoácidos em específico, e então eles ficam com pouca proporção de BCAAs relativamente aos outros aminoácidos que existem em toda a proteína que a gente consumiu. O que é bom, porque os aminoácidos são extremamente importantes para a síntese proteica nas fibras musculares. Portanto, quanto menos o fígado sequestrar, melhor. Ora, continuando. Ora, onde é que eu ia? Eu passo a... A disproportionate amount relative to the composition of ingested protein of amino acids released from the splenic bed into the hepatic vein are therefore BCAAs. Overall, 50% of the amino acids in a protein-containing meal are extracted by the splenic tissue, whereas the rest are released into the plasma circulation for extra splenic utilization. Então a gente já está a ver que aqui toda a proteína que a gente consome, pouca dela chega sequer à circulação periférica, certo? O fígado, os intestinos ficam com uma grande parte, eles tiram logo, é um bocado como o Estado português, antes de vocês receberem o vosso vencimento, eles ficam logo com a parte deles. Isto é igual, vocês são as fibras musculares e o fígado é o Estado e
e o intestino delgado e tudo o resto. Continuando. B. Portas-te bem? Queres dizer olá? Não. Ok. Continuando. Although skeletal muscle is a large depot for the retention of amino acids, not all the amino acids released into the plasma are destined to become incorporated into new skeletal muscle tissue. In a recent study employed an intrinsic label traced approach, Groen and colleagues demonstrated that only 2.2 grams or 11% of the amino acids provided to a young man in a 20-gram bolus of casein protein were used for the novel protein synthesis despite 55% availability in the peripheral circulation following splenic extraction. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que neste estudo, e foi um estudo muito bem feito já agora, em que deram 20 gramas de caseína, uma refeição que continha 20 gramas de caseína a pessoas jovens, e em que dessas 20 gramas, 55% delas chegaram mesmo à circulação periférica, onde vivem as nossas fibras musculares, apenas 2,2 gramas dessas 20 gramas é que foram incorporadas para a síntese proteica. Isso é 11% do total de proteína que foi consumido naquela refeição. Vou repetir, apenas 11% é utilizado pelos músculos. Toda a proteína que vocês comem. Portanto, aquela noção de que... ou a possível noção de que quando eu como proteína, depois de treinar, digamos que eu se calhar tomo 20 gramas, ou 30, ou 40 gramas de whey pós-treino, a noção de que isso vai tudo para os músculos é completamente errada. Apenas 2,2 gramas em 20 ou 11% dessa proteína é que chega mesmo aos músculos. Tudo o resto fica para trás. E já vamos ver também porquê. The remaining amino acids are catabolized and serve as substrates for a range of metabolic processes from energy production and urea synthesis and to a very minor extent neurotransmitter production. Portanto, muito daqueles 55% que vão para a circulação, muito deles serve para outras coisas, serve para todo o tipo de outros tecidos, serve para a produção de ureia, serve para produzir neurotransmissores, entre outras coisas, o que faz com que apenas 11% cheguem e sejam utilizados pelos músculos. Depois, se arranjarem mesmo o estudo, há aqui uma imagem, isto não está a ficar bem, mas está aqui uma imagem que elucida bem isto tudo, tem uns diagramas, explica muito bem toda esta questão de qual é a percentagem e quantidade que realmente chega ao tecido muscular para ser utilizado para fazer síntese proteica, que é, como já tinha dito, 11%. Ora, continuando. Regardless of the protein source, the feeding-induced rise in plasma amino acid concentration drives uptake across the muscle membranes. Ou seja, depois, e isso é irrespectivo do tipo de proteína que vocês comem, mas depois de comer proteína, as concentrações de aminoácidos na circulação sobem e isso faz com que as membranas das fibras musculares comecem a transportar aminoácidos para dentro das membranas. Xena, sai daqui. Vai dar uma volta, vai. Sai. Xena. É só animais aqui em casa. Parece o zoo. Continuando. Some evidence suggests that protein ingestion induces gene expression of several amino acid transport proteins that may increase the influx
of amino acids into skeletal muscle. Portanto, aqui basicamente estão-nos a dizer que quando eu como proteína, isso aumenta a transcrição genética ou dos genes que fazem o encoding para transportadores de proteína, e isso aumenta o fluxo de aminoácidos que entram para dentro da fibra muscular através dos transportadores de proteína que vivem na membrana. O que é excelente. Se eu como proteína, eu quero que os meus músculos sejam capazes de utilizar, mas para utilizarem primeiro têm que transportá-la lá para dentro. Então, é uma coisa boa que as concentrações elevadas de aminoácidos estimulem o transporte desses aminoácidos. Continuando. Following substantial hyperaminoacidemia, there is a 30-minute delay in the stimulation of muscle protein synthesis before it peaks at 2 hours. Ou seja, depois de eu comer uma refeição com proteína, há ali um delay, há um atraso, 30 minutos, até que haja uma estimulação de síntese proteica, e depois essa síntese proteína chega ao seu máximo ao fim de 2 horas. Não é algo plug-in, tipo Muse. Não é plug-in, baby. Canto muito a mal, desculpa lá. Mas não é assim, não é comer e aquilo está logo a funcionar. Demora meia hora a começar a funcionar, a síntese proteica começar a elevar, e só chega ao seu máximo ao fim de 2 horas. Também é importante dizer que isto foi com caseína. Como isto for feito com caseína, é normal que demore mais tempo. A whey é sempre mais rápida. Continuando. Importantly, aminoacidemia-induced activation of muscle protein synthesis is transient, and muscle protein synthesis reverts to basal levels after of 2 to 3 hours despite continuing hyperaminoacidemia. Isto foi algo que já foi também muito bem caracterizado na pesquisa científica, e tem a ver com o facto que se vocês estiverem continuamente a comer proteína, ao fim de 2 ou 3 horas, apesar de haver aminoácidos com uma concentração elevada de aminoácidos em circulação, essa síntese proteica vai baixar, ao fim de 2 ou 3 horas, vai baixar para os níveis de repouso, apesar de haver muitos aminoácidos disponíveis. A teoria apresentada sobre isso inicialmente, acho que até foi o Len Norton que fez essa pesquisa científica. Eles chamavam-lhe o muscle full effect. Tem a ver com o facto de a fibra muscular está cheia de aminoácidos, tem ao máximo a sua capacidade de síntese proteica está ao máximo, e haver mais aminoácidos e durante mais tempo não faz com que ela continue a produzir mais proteína, porque já atingiu o seu objetivo, se é que isso faz sentido. Continuando. This phenomenon, which has been corroborated, quer dizer que foi chamado dessa maneira. In studies employing both infusion of amino acids and oral bolus protein ingestion, has been coined the muscle full effect, and explains why simply consuming protein in the absence of contractile activity fails to induce protein retention and skeletal muscle hypertrophy. Portanto, aqui está o muscle full effect. Se a fibra muscular não precisar daqueles aminoácidos, se ela ao fim de 2 ou 3 horas já fez o trabalho que tinha a fazer, haver mais aminoácidos em circulação não vai trazer mais nada de novo. Ela ao fim de 2 ou 3 horas fecha a loja, o trabalho dela está feito, e vocês comerem mais e continuarem a comer, não vai fazer nada. Continuando. E já agora, isto pode ser demasiado rápido, principalmente para quem nunca ouviu estes termos e não sabe do que eu estou a falar. Mais uma vez, se puderem, tirem o artigo, acompanhem, conseguirem acompanhar, e estão sempre à vontade, voltem atrás, voltem a ouvir a explicação. Às vezes a primeira não vai lá, mas voltando atrás,
as coisas começam a fazer sentido. Pelo menos para mim é assim. Quando eu ouço gente como o Eric Weinstein a falar de física quântica, normalmente tenho que voltar atrás e ouvir mais uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou... loop infinito. Ora, continuando. The stimulation of muscle protein synthesis in response to hyperaminoacidemia appears to be entirely driven by the essential amino acids containing within protein, and of these amino acids, leucine is the primary amino acid agonist. O que é que isto quer dizer? Como sabem, uma proteína, e todas elas têm um perfil diferente, mas uma proteína, uma fonte de proteína, por exemplo o ovo, tem um perfil de aminoácidos. Tipicamente as proteínas são dadas o seu grau de qualidade baseado na quantidade de aminoácidos essenciais que têm e na capacidade de um corpo humano digerir e absorver esses aminoácidos essenciais. Porque esses são os que contam. Os não essenciais, nós temos enzimas para produzir a partir dos essenciais. Os essenciais ou obtemos da dieta ou morremos. Literalmente. Atenção. E aqui o que diz é que a capacidade de estimular a síntese proteica depende da quantidade de aminoácidos essenciais, particularmente a leucina. A leucina é o mais importante. É mesmo a faísca que desperta a síntese proteica. Ativa a mTOR, mas isso são coisas para outra altura. Portanto, já sabem, aminoácidos essenciais e leucina é a coisa mais importante na proteína. While it is true that leucine is capable of stimulating muscle protein synthesis in the absence of other amino acids, it should be emphasized that protein synthesis will eventually become limited by the availability of other essential amino acids. Aqui é uma boa nota a tomar. Apesar, e eu já tinha falado nisto, apesar da leucina ser a responsável por iniciar a síntese proteica, ativando e recrutando a mTOR e aumentando a eficiência da síntese proteica através da estimulação da mTOR, se não houver aminoácidos essenciais para construir a proteína, vai chegar a uma altura em que, por mais leucina que haja, se não há raw materials, não funciona. Certo? Eu posso ter alguém para construir uma casa. Se não tiver tijolos, não há nada para ser construído. Só à vontade. E a leucina desperta à vontade. Mas depois é preciso haver todo aquele material necessário para realmente construir proteína. Proteína contractil, miofibrilar. É essa que a gente quer. Também há a sarcoplasmática. Mas isso a gente fala noutra altura. Continuando. In this regard, Moore et al. Showed that 0.24 grams per kilogram of body mass of protein maximally stimulated rates of muscle protein synthesis in younger males, but 0.40 grams per kilogram of body mass of protein is required in older adults to achieve a comparable stimulation of muscle protein synthesis, which is 0.056% per hour, that's the FSR rate, in older and younger adults respectively. Portanto, então o que é que isto quer dizer? E ali mas já andava a falar meio inglês. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Moore, no seu estudo, mostrou que 0,24 gramas por quilograma, vocês podem fazer essas contas, 0,24 gramas por cada quilograma do vosso peso corporal, isto em termos de proteína. Portanto, se vocês quiserem saber qual é que é o nível de proteína que têm que ingerir uma refeição para estimular ao máximo a síntese proteica, têm que multiplicar 0,24 por quilograma. Isto eleva maximamente a síntese proteica muscular em jovens. Em velhinhos, em gente idosa, eles precisam de 0,40. 0,24
para jovens, 0,40 para velhinhos, para chegarem à mesma fractional synthesis rate, que é o ritmo ao qual há síntese proteica, de 0,056% por hora. Ok? O que é interessante aqui? Pois é interessante vocês saberem que há um cálculo que vocês podem fazer para saber quanto é que é a quantidade que devem comer por refeição de proteína. E saber também é importante saber que isto difere entre jovens e adultos e que têm que ajustar, têm um fator de conversão diferente, 0,24 para jovens, 0,40 para adultos. E é importante e é engraçado, se calhar não estão para vocês, que estão a ouvir isto provavelmente são jovens, que os idosos precisam de comer mais proteína para terem a mesma síntese proteica. Ora, qual é que é o problema disto? O problema disto é multifacetado. Primeiro, os idosos têm uma tendência natural de comer menos proteína com a avançada idade. Isso é algum problema? Porque a gente sabe que eles precisam de mais proteína por refeição para estimular a mesma síntese proteica. Qual é que é o outro problema? É a sarcopenia. Com a avançada idade, os idosos começam a perder massa muscular. Isto chama-se sarcopenia. Não só quantidade, mas função. Mas, normalmente, quantidade e função andam de mão dada. Mas com a avançada idade, começa a haver sarcopenia, eles perdem função, força, tamanho das fibras musculares. É isso que acontece. E ainda por cima, comem menos proteína por refeição e ao final do dia. Isto cria um cenário em que eles catabolizam mais massa muscular do que aquelas que se sintetizam. Ficam com um balanço negativo e ainda piora a situação toda relacionada com a sarcopenia. Continuando. Thus, per meal doses would be recommended to be 68% higher in older persons to achieve similar levels of muscle protein synthesis. Portanto, isto é muito importante saber. 68% mais é o que precisam os idosos em relação a adultos, a jovens adultos, para estimular exatamente a mesma síntese proteica. Tínhamos falado nisso, agora já tenho o dado em concreto, é 68%. We know that exercise sensitizes the muscle to hyperaminoacidemia, o que é muito bom e muitas boas notícias, tanto para nós, que queremos ganhar massa muscular, como para os idosos, que querem reter a sua massa muscular. A partir de um certo ponto, ganhar massa muscular já não dá, já não funciona, não é viável. O corpo, nem enquanto é jovem, tem interesse em ser enorme e ter montes de massa muscular, e é extremamente difícil, é por isso que é extremamente difícil ganhar massa muscular. Com a avançada idade, ele então é que fecha mesmo a loja e, se quiseres, é manter. É basicamente a mensagem. E então, isto é importante saber, porque a gente sabe que o exercício sensibiliza as fibras musculares ao aumento da concentração de aminoácidos na circulação. Isto é excelente. Isto devia ser dito e propagado por todos os velhinhos. Eles deviam fazer treino de força, não só para combater a sarcopenia, não perder a massa muscular nem função da sua massa muscular, como ajuda a que os músculos deles sejam mais sensíveis aos aminoácidos após uma refeição. Então, nem teoricamente e praticamente, nem teriam de aumentar assim tanto o seu consumo de proteína, porque estão mais sensíveis aos aminoácidos. Porque, e aqui não diz, mas eu posso dizer, é por isso que eu cá estou, que o problema, a razão pela qual os idosos precisam de mais proteína é porque eles precisam que os aminoácidos, que a concentração dos aminoácidos suba mais para a fibra muscular responder aos aminoácidos. Eles têm uma falta de sensibilidade
à subida dos aminoácidos na concentração do sangue. Malta jovem, mal os aminoácidos começam a subir, a concentração deles começa a subir no sangue, eles respondem muito rapidamente e a fibra muscular está muito sensível a isso. Com a avançada idade, eles precisam do maior pico de aminoácidos para bater à porta do músculo e ele, comeste proteína, então espera aí que eu já sei o que é de fazer com ela e onde é que eu ponho. O problema não, neste caso, a solução, se eles fizerem treino, se eles treinarem, especificamente treino de força, eles conseguem sensibilizar as fibras musculares e não têm que consumir tanta proteína, que é excelente. Continuando. Importantly, Moore and Itard both observed that protein doses beyond 20 grams, equivalent to 0.24 grams per kilogram of body mass per meal, resulted in a negligible further stimulation of muscle protein synthesis, such that 40 grams of protein provided no statistical significant enhancement in rates of muscle protein synthesis, either at rest or following resistance exercise. Esta parte também é muito importante. Porque a malta às vezes pensa que mais proteína é melhor. Mas senso comum, o corpo humano não funciona a senso comum. Posso dizer já isso. Anotem. Primeira anotação. Página 40. Estamos todos. Anota. Mais proteína. Ou melhor, já me troquei. Senso comum. O corpo humano não funciona a senso comum. Portanto, quando ouvirem alguém explicar que é lógica ou senso comum e é por isso que devem fazer aquilo ou isto, essa pessoa é um completo idiota. Fujam. Ou seja, o Moore e o Itard testaram doses de 20 gramas de proteína em pessoas jovens adultos, que dá aqueles 0,24 gramas por quilograma, isso ou 20 ou 40 gramas, para ver se mais proteína significava mais síntese proteica. E a resposta é não. Não foi estatisticamente significante o efeito de mais proteína. Mais 20 gramas de proteína não fez nada de forma significativa. Continuando. Instead, as would be expected, leucine oxidation increased when protein dose exceeded 20 grams, or there was enhanced conversion of phenylalanine, eu nunca consigo dizer este nome bem, phenylalanina é o nome em português, to tyrosine, and an increase in plasma urea production and concentration. Ou seja, aquelas 20 gramas a mais proteína, em vez de serem utilizadas para síntese proteica, aqueles aminoácidos extra foram oxidados. A leucina foi oxidada, a phenylalanina foi convertida para tirosina e houve um aumento de produção de ureia, que é o produto final, toda a oxidação do ciclo da proteína. A proteína invariavelmente vai dar a ureia. Ora, então já ficaram a perceber que mais proteína não quer dizer necessariamente melhor. O que é bom, porque chega a um ponto, como vocês já perceberam, proteína invariavelmente vai dar a ureia, e se vocês comem mais proteína do que aquilo que conseguem metabolizar, o que vai acontecer é que vocês vão mejar, literalmente. Estão a mejar proteína. A urina está cheia de ureia e aquilo é proteína que vocês desperdiçaram por comerem proteína a mais, basicamente. Ora, continuando. Cumulatively, these findings suggest that 20 grams of high-quality protein, or 0.3 grams per kilogram a meal, is sufficient to maximally stimulate muscle protein synthesis after a single meal when repeatedly administered 3 hours apart, optimizes muscle protein synthesis throughout the day. Portanto, agora está na hora de tirarem o papel e anotarem, que esta parte é importante. Toda a gente na página 40, era na 40, não era?
E anotem. O que é que a gente tem? 0,3 gramas por quilograma de peso por refeição. 0,3 gramas de proteína por quilograma por refeição. Por quilograma é do vosso peso. É aquilo que vocês precisam para estimular ao máximo a síntese proteica. Perceberam? É só, eu peso 90 kg, multiplico por 0,3, vai dar aí 20 e tal, 28 ou assim, gramas de proteína por refeição. É o que eu preciso. Mais do que isso, mijo caro. Ponto final. E, quando como de 3 em 3 horas, optimizo a síntese proteica durante o dia todo. Exclusive, muito importante, vamos excluir o período em que estão a dormir. Quando estão a dormir, ninguém acorde para comer, por amor de Deus. Portanto, quando estão acordados, 3 em 3 horas, 0,3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por refeição. Anota e já sabem o que é que têm que comer para maximizar síntese proteica. Pois já vamos na última página. Está a ser rápido. Espero que tenham a gostar. Se eles estiverem, olha, temos põe. Ok. E agora vamos mudar ligeiramente para falar sobre o facto de treinarem ou não o corpo todo. A recent two-dose study performed by McNaughton, espero que seja a dizer isso bem, e colegas, detected a statistically significant 19% greater stimulation of muscle protein synthesis following whole body resistance exercise in young men consuming 40 grams of protein compared to those consuming 20 grams. Até agora já estamos a ver que não só já tínhamos estipulado em regime normal, pessoas normais só querem maximizar a síntese proteica durante o dia, é os 0,3 gramas por quilograma, 3 horas. Mas agora já estamos a ver que o tipo de treino que vocês fazem, mais importante, a quantidade de massa muscular que vocês exercitam, é muito importante para a determinação da quantidade de proteína. Então, o que o McNaughton e colegas viram foi que quem faz treino de corpo inteiro e consome 40 gramas de proteína em vez de 20, tem 19% mais de síntese proteica do que aqueles que consomem menos proteína, os de 20. Portanto, os de 40 gramas têm um aumento de 19% na sua síntese proteica, em comparado com os de 20 gramas. Isto para um contexto de hipertrofia. Isto é importante vocês saberem, e esta proteína foi consumida após o treino. É importante perceberem que realmente, então, por exemplo, se eu estiverem a treinar braços, não precisam de comer muita proteína depois do treino. 20 gramas chega perfeitamente. Mais do que isso, voltam-me já cá. Se é um dia em que estão a fazer deadlift ou agachamentos, um tipo de treino que envolve o corpo todo, quando estão a fazer deadlift, o corpo todo tem que estar por trás do movimento. Trapézios, deltoides, romboides, o trapézio do meio, trapézio inferior, para puxar as omoplatas para baixo, a dorsal, os eretores, os glúteos, os isquiotibiais todos, o gêmeo, muitas das vezes também o quadríceps, dependendo da variação que fazem deadlift. Todos esses músculos estão a trabalhar. Portanto, quando vocês estão a fazer um deadlift, estão a trabalhar basicamente o corpo todo. E aí, como já vimos, se consumirem 40 gramas de proteína, melhor. Aí já tem benefício em passar das 20 para 40 gramas de proteína. Continuando. To place this finding into context, the added stimulation observed with ingestion of 40 grams compared to 20 grams of protein by Moore and Whittard, who also measured response at lower and zero protein,
was 11% and 13% respectively. Given that... Não, primeiro vamos falar sobre isto. Ok. Então, aquilo que tínhamos falado sobre as 20 gramas ou 0,3 gramas por quilograma ser o máximo, foi visto por Mori, Bittard, entre outros. O que eles viram foi que a diferença entre 40 e 20 gramas era de 11% para 13%. Portanto, era negligível e estatisticamente não significante. Mas aqui, quando aplicamos um tipo de treino que envolve o corpo todo, já temos 19% de ganhos em relação às 20 gramas. É uma porcentagem relativa, mas é um aumento e é significativo. Given that the only salient difference between the experimental designs employed by McNaughton, acho que agora disse bem, and those utilized by Moore and Wittard was the exercise protocol, whole body versus unilateral, these data suggest that young men performing whole body resistance exercises may opt to ingest greater amounts of protein than those performing lower body exercises to maximize muscle anabolism. Pronto, até aqui estão a referenciar a diferença da metodologia em que o Moore e o Wittard utilizaram treino, também fizeram treino de perna, mas fizeram treino unilateral. Normalmente estes treinos são feitos em leg extensions e leg curls, em que eles fazem um treino unilateral, treinam uma perna e a outra perna serve de controle, para verem a diferença entre a elevação de síntese proteica da perna que treina e da que não treina. Já agora, fun fact, engraçado vocês saberem, se vocês apenas treinarem uma perna, a perna que não treina também sintetiza mais proteína. Não sintetiza tanto como aquela que treinou, mas o engraçado é que ela sintetiza mais do que o normal, do que antes do exercício, e ela teoricamente não fez nenhum exercício. Essa parte também é muito engraçada. Vamos falar nisso no outro dia. Portanto, resumindo, se treinarem uma grande parte da vossa massa muscular, 40 gramas de proteína, se treinarem algo isolado, como braços, ou se estiverem só a fazer leg extensions, ou só fazer peito ou ombro, 20 gramas chega perfeitamente e não tem mais benefício nenhum em comer mais do que 20 gramas depois do treino. Ora, agora vamos falar sobre a parte mais interessante desta review. Se calhar não desta review, mas deste podcast, porque a gente depois vai acabar por aqui. In a proof of principle study, Groen demonstrated that nasogastric administration of 40 grams of casein protein effectively stimulated muscle protein synthesis and improved whole body protein balance over a 7-hour overnight sleep. Ora, o que é que a gente aqui tem? O Groen e colegas mostraram que ao darem 40 gramas de proteína, caseína, aos seus indivíduos que estavam a estudar antes de irem para a cama, isso aumentava o balanço positivo de protein synthesis, de síntese proteica, durante todo o período em que eles estão em jejum a dormir, durante as 7 horas. Volto a dizer, 40 gramas antes de ir para a cama, caseína, resultou uma estimulação de síntese proteica durante 7 horas, o que deu um balanço positivo, daquilo que a gente chama de um net positive balance, entre a síntese proteica e a proteína que é quebrada. As fibras musculares estão sempre a fazer as duas. Todo o tecido do corpo humano, mas aqui a gente fala de fibras musculares, elas estão sempre a sintetizar e a quebrar proteína. E a diferença entre uma fibra muscular que aumenta o seu tamanho e uma que perde o seu tamanho é simples. A fibra muscular que aumenta o seu tamanho sintetiza mais proteína do que aquela que perde, que aquela que quebra.
uma fibra que se torna, por exemplo, sarcopénica está a quebrar mais proteína do que aquela que sintetiza. Isso é o balanço de síntese, chama-se o balanço de proteína, ou protein turnover. Continuando. The same group later demonstrated a significant 22% increase of overnight mixed muscle protein synthesis in young men who ingested 40 grams of casein protein immediately prior to sleep. Portanto, esse mesmo grupo, o mesmo grupo de cientistas, depois, num outro estudo, demonstraram que ingerir 40 gramas de caseína antes de ir para a cama aumentou significativamente a síntese proteica 22%. Que é excelente. Já viram? Comem, vão para a cama, não têm que estar a fazer nada e aquela caseína e as fibras musculares estão a trabalhar por vocês e estão a fazer-vos maiores enquanto dormem. Excelente. Aliás, foi por isso que eu vos disse logo ao início que não precisam de acordar para comer. Isso não faz sentido nenhum. Continuando. The same dose consumed after exercise was also shown recently to stimulate overnight muscle protein synthesis 30% more than the same dose of protein consumed without the prior performance of resistance exercise. Portanto, não só consumir caseína antes de ir para a cama aumenta a síntese proteica 22%, como se vocês fizerem treino de força, como toda a gente deve fazer. Se estão a ouvir este podcast, vocês treinam. Se não treinam, comecem a treinar. Façam treino de força, hipertrofia. E se fizerem isso e consumirem caseína, 40 gramas antes de ir para a cama, têm 30% mais de síntese proteica, que é excelente. Continuando. This finding suggests that the exercise-induced sensitization of skeletal muscle to amino acid intake extends into the overnight recovery period. Portanto, isso quer dizer que ao fim de vocês fazerem o vosso treino de força, aquela sensibilização para os aminoácidos por parte das fibras musculares estende-se para lá do período em que vocês estão a dormir, no mínimo. Examined over a chronic period, pre-sleep ingestion of 27.5 grams of casein protein augmented gains in quadricep cross-sectional area, type 2 fibers cross-sectional area, the sum of a several 1 rep max assessments compared to those partaking in the same exercise protocol without pre-sleep protein ingestion. Portanto, e aqui é basicamente o proof of concept. Eles já tinham demonstrado que havia um aumento de síntese proteica, que funcionava durante o período em que estão a dormir, e depois foram ver em termos práticos se isso fosse feito durante um grande período de tempo, se realmente se traduzia em ganhos. E a verdade é que sim, 27.5 gramas de caseína antes de ir para a cama aumentou. Isto foi durante um período extenso, acho que foi durante 6 semanas, se não estou em erro. Mas já não me lembro. Em todo o caso, aumentou a área cross-seccionada, aliás, do quadríceps, das fibras tipo 2, que são as melhores fibras para a hipertrofia, e de vários 1 rep max. Portanto, não só aumentou a massa muscular, como também aumentou a força daqueles que consumiam caseína antes de ir para a cama. Moral da história, gente. Consumam sempre caseína antes de ir para a cama. Seja na forma de pós, de suplementos, podem comprar caseína em pó, caseína micelar, ou, a minha opção favorita é
comerem quarks, queijos quarks. E nós agora vivemos numa era excelente para os queijos quarks. O que mais tem é opções de Skirs e Milbon e Darkos Danones, em que eles enriquecem aqueles iogurtes, ou queijos quarks, como quiserem chamar, com proteína, e a proteína que lá vem dentro é caseína. Portanto, só têm que fazer as contas, vêem as instruções não, a labeling dos ingredientes, veem quanta proteína é que está por 100 gramas, depois fazem as contas para comerem 40 gramas de caseína total antes de ir para a cama. Mandatório para quem quer ganhar massa muscular. E por fim, esta já é a última anotação por hoje. Por fim, cumulatively, this data suggests that casein protein consumed prior to sleep represents an effective strategy to promote skeletal muscle anabolism, but that pre-sleep doses of protein may need to be somewhat higher than those recommended during the daytime, appearing to be in a range of 30 to 40 grams. Ou seja, primeiro, também dizer que, ao contrário da suplementação do whey pós-treino, a suplementação de caseína antes de dormir é algo confirmado e validado. Dá muita disputa sobre realmente qual é o impacto de consumir whey imediatamente pós-treino. Alguns estudos dizem que sim, outros apontam que não, pois há diferenças se eles medem se aquela whey é adicional à proteína total diária, ou se eles ajustam por isso, e se os grupos que não consomem whey consomem a mesma quantidade de proteína do que aqueles que consomem whey, às vezes nem sempre é o caso. E com relação à suplementação pós-treino relativamente com whey, ainda está um bocado no ar, apesar de eu achar muito seriamente que sim, que funciona, e daquilo que eu vejo do contexto todo, parece-me que sim. Mas, no entanto, caseína não há dúvidas. Caseína antes de ir para a cama, minha gente. Sempre. 40 gramas, já sabem. A vossa maneira favorita de a tomar, seja com leite num shaker e caseína em pó, seja com queijo quark, seja com queijo, mesmo queijo, como quiserem. Tem 40 gramas para atingir, é o vosso objetivo. Ora, resumindo, o que é que a gente aqui falou hoje? O que é que a gente ficou a saber hoje? Primeiro ficámos a saber que a proteína, toda a proteína que a gente consome, apenas 11% chega às fibras musculares para síntese proteica, o que é muito pouco. Numa dose normal de 20 gramas são 2,2 gramas que são utilizadas para síntese proteica. Depois, mas ficámos a saber que há um conceito chamado Muscle Full Effect, que por mais que vocês comam proteína, quando a fibra muscular já não precisa de sintetizar mais, não vai sintetizar mais, apesar de haver aminoácidos em alta concentração no sangue. Mas ficámos também a saber que a leucina e os aminoácidos essenciais são os mais importantes para a síntese proteica. Aliás, são os únicos que são importantes. Os aminoácidos não essenciais nem sequer estimulam a síntese proteica. E é por isso que as proteínas vegetais são tão fraquinhas. Têm muitos aminoácidos não essenciais e poucos aminoácidos essenciais, em proporção e em relação à proteína animal. Depois ficámos a saber que os velhinhos precisam de mais proteína por refeição do que os novos, porque não respondem tão bem à concentração elevada de aminoácidos após a refeição. Isso, um truque, e se houver aí gente mais velhinha a ouvir, um truque fácil para combater isso é suplementar com aminoácidos essenciais. Não comer proteína que não os doidos, porque com a avançada idade os rins não funcionam tão bem. Isso pode causar os seus problemas. Jovens não. Jovens podes comer
proteína que quiseres, que não há problema nenhum. Nem sequer há estudos científicos que validem sequer que proteína a mais faz danos em qualquer órgão que seja ali, fígado ou rins. Malta jovem não tem problema nenhum com proteína. E, para ser honesto, malta idosa também não. Houve apenas um estudo que viu a extração glomerular extraction rate. Pronto, é assim. A extração glomerular, eu não sei o nome em português, que ficou ligeiramente pior com níveis altos de proteína, mas isso foi só um estudo, nunca foi mais replicado, mas pelo simples não, também não. Se quiserem experimentar com 10 gramas de aminoácidos essenciais para fortificar as vossas refeições de proteína sem terem que elevar o total de proteína, estão só a suplementar com o que é essencial, não com tudo o que vem a mais com aqueles aminoácidos essenciais. Depois ficamos a saber que mais proteína não quer dizer mais ganhos ou mais síntese proteica. E soubemos também que a dose para vocês é 0,3 gramas por quilograma por refeição. Façam as contas, anotem, façam as contas. E que devem comer 3 em 3 horas para optimizar a síntese proteica durante o dia. Não acordar para comer. Só nessa grade. Depois ficamos a saber que para quem faz full body, há uma relação entre a quantidade de massa muscular que é exercitada e o requerimento de proteína, particularmente pós-treino, e que para quem faz full body, ou no vosso caso, quem faz deadlift e agachamento e está a utilizar muita massa muscular, 40 gramas de proteína em vez de 20 gramas de proteína aumentam significativamente a síntese proteica. 19% de aumento de síntese proteica. E por fim, sabemos que consumir caseína antes de ir para a cama é uma excelente e uma das melhores maneiras, atenção, é uma das melhores maneiras de ganhar massa muscular. Aumenta com a combinação de exercício e caseína, toma de 40 gramas de caseína antes de ir para a cama, aumenta a síntese proteica durante o período de sono 30%. Portanto, aí tenho, gente. Espero que tenham tirado notas. Utilizem-nas bem. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Podem me contactar. O Instagram é @PedroCarvalhoAguilar. Twitter é Pedro C. Aguilar. Podem me contactar com qualquer pergunta que tenham, qualquer tópico que queiram ser abordado neste podcast. Próximo podcast, vamos falar um bocado sobre a realidade de ganhos de massa muscular. Ou seja, se eu fizer tudo bem, se eu maximizar a minha síntese proteica, quanto é que é o máximo de massa muscular que eu posso ganhar? Por dia, por semana, por ano? Vamos começar por aí e vamos continuar aqui na nossa review. Até uma próxima. Obrigado por este bocadinho.